O exército otomano era temido em toda a Eurásia. Eles não eram apenas guerreiros, eram uma máquina de conquista. Cada batalha vencida significava não apenas terras e riquezas, mas também o controle sobre populações inteiras. Nessa situação, as mulheres tinham um papel central, não como combatentes, mas como símbolos de domínio. Quando um povo era derrotado, os homens eram frequentemente executados ou recrutados à força. As mulheres, porém, eram vistas de outra forma, como prêmios de guerra, moedas de troca e até instrumentos de política. Os cronistas da época relatam que milhares de mulheres foram levadas como cativas durante as campanhas. Algumas eram destinadas ao trabalho servil, outras ao casamento forçado. E as mais jovens e consideradas belas eram escolhidas para destinos ainda mais complexos, o harém imperial ou os haréns de altos oficiais. Quando falo em harém, muita gente imagina apenas um espaço de prazer. Mas no Império Otomano, o harém era também um centro de poder político. As mulheres que chegavam até lá, muitas vezes prisioneiras de guerra, podiam se transformar em conselheiras, mães de futuros sultões e até governantes indiretas. Um exemplo famoso é o de Roxelana, originalmente uma escrava cristã ruteniana. Capturada em campanhas contra os povos eslavos, ela se tornou a esposa favorita do sultão Suleiman, o Magnífico. E sua influência moldou não apenas decisões de governo, mas o futuro da própria dinastia. Ou seja, mulheres capturadas em guerras não eram descartadas. Pelo contrário, podiam ser absorvidas em um sistema que transformava vítimas em peças fundamentais do tabuleiro de poder. E aqui eu já te faço uma pergunta. Você acredita que isso era uma forma cruel de domínio ou uma oportunidade inesperada para algumas dessas mulheres ascenderem em uma sociedade fechada? Escreve aí nos comentários, porque sua visão pode abrir uma nova discussão nesse tema polêmico. Nem todas tinham a sorte de entrar em um harém. Muitas eram enviadas para os mercados de escravos, especialmente em cidades como Constantinopla e Cairo. Ali, eram vendidas como domésticas, concubinas ou servas. Os registros falam de mulheres vindas dos Balcãs, da Anatólia, da Grécia, da Armênia e até do norte da África. Era um comércio institucionalizado, aceito e regulamentado. E para os otomanos, era uma forma de enfraquecer populações conquistadas, dissolvendo suas raízes culturais através da assimilação forçada. Imagine o choque: mulheres arrancadas de suas casas, de suas famílias, para serem jogadas em um mundo completamente diferente, onde a sobrevivência dependia de adaptação rápida. E aqui entra o ponto mais perturbador. Algumas dessas mulheres, mesmo em cativeiro, acabavam ascendendo socialmente, tornando-se concubinas influentes ou até esposas de altos oficiais. O destino das mulheres dos derrotados não era apenas servidão. Muitas vezes, eram usadas em casamentos políticos. Casar uma princesa capturada ou a filha de um líder inimigo com um comandante otomano. Era uma forma de selar a submissão de um povo. Era política, era diplomacia. Mas também era uma forma de garantir que o sangue dos conquistados fosse integrado ao império. Esses casamentos criavam laços, alianças forçadas, e muitas vezes traziam estabilidade a regiões rebeldes. Afinal, como se rebelar? Contra quem agora também é família? Esse jogo de casamentos mostra que os otomanos não viam as mulheres apenas como prêmios de guerra, mas como instrumentos de poder e governança. Um dos fatores que sustentava essas práticas era a religião. Segundo a lei islâmica da época, mulheres cativas poderiam ser mantidas como servas ou concubinas. Era uma prática aceita e até incentivada em tempos de guerra. Mas aqui há uma contradição. Ao mesmo tempo em que a religião servia de justificativa, muitos sultões e líderes otomanos usavam essas mulheres como ferramentas para fortalecer o poder político e dinástico, indo além do que as escrituras religiosas realmente previam. Isso mostra como a linha entre fé e política era tênue. A religião servia como capa de legitimidade, mas por trás dela havia uma engrenagem de poder que movia todo o império. E agora, vamos para um lado muitas vezes ignorado: o psicológico. Imagine o trauma dessas mulheres.
Elas não apenas perdiam suas famílias, suas terras e suas culturas, mas eram forçadas a viver em um ambiente de dominação. Algumas conseguiam se adaptar, até prosperar. Outras, no entanto, viviam vidas de silêncio e dor. Infelizmente, poucas vozes dessas mulheres chegaram até nós. A história foi escrita quase sempre pelos vencedores, mas o que sabemos, pelas entrelinhas de registros e crônicas, é que essas mulheres foram muito mais que vítimas. Elas moldaram a cultura otomana, deixaram descendentes, influenciaram tradições e, em alguns casos, mudaram a história. Aqui está talvez a parte mais intrigante. Enquanto os guerreiros derrotados desapareciam das crônicas, as mulheres capturadas se tornavam invisíveis forças que moviam o império. Por trás das muralhas do harém, decisões eram tomadas, conselhos eram dados, intrigas eram planejadas. As chamadas Vale de Sultãs, o que significava mães dos sultões, tinham poder absoluto, e muitas delas eram antigas cativas. Ou seja, o que parecia uma prática de dominação, muitas vezes virava uma via de poder inesperada. Então, afinal, o que os otomanos faziam com as mulheres dos guerreiros derrotados? A resposta é complexa. Algumas eram escravizadas, outras se tornavam esposas políticas. Muitas eram absorvidas nos haréns, e algumas até alcançavam os mais altos níveis de poder. O destino dessas mulheres é um dos capítulos mais sombrios e fascinantes da história do Império. E aqui fica a reflexão. Até que ponto a dor de uns pode se transformar em poder para outros? E será que, no fundo, o Império Otomano se sustentou justamente nesse ciclo de captura, assimilação e transformação de culturas inteiras? O Império Otomano deixou legados culturais, arquitetônicos e políticos que ainda influenciam o mundo de hoje. Mas sua história também está manchada por práticas de guerra que transformaram vidas para sempre. As mulheres dos guerreiros derrotados foram ao mesmo tempo vítimas e protagonistas. Sofreram, resistiram e muitas vezes se tornaram as verdadeiras moldadoras do destino de uma das maiores potências da história. E agora, eu quero ouvir você. O que você pensa sobre isso? Era apenas uma prática cruel de dominação? Ou havia também um caminho inesperado de poder dentro desse destino sombrio? Comenta aqui embaixo, porque sua visão é fundamental para enriquecer essa conversa. Não esquece de deixar o like, compartilhar este vídeo com seus amigos, meu caro, e se inscrever no canal Café Tuga. Juntos, vamos continuar explorando os mistérios, os segredos e os lados esquecidos da história. Segue o link da bio, porque no fim, conhecer o passado é a chave para compreender quem somos hoje. Até o próximo vídeo.